E aí, mano, como é que você tá? De boa? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o quinto mandamento: honrar pai e mãe. E tem que tomar um pouco cuidado fazer esse vídeo. Deixar bem claro que isso não é um direto dos meus pais. Eu amo meus pais. Beijão aí se você é meu pai e minha mãe tá vendo esse vídeo. Ou se você é algum familiar meu, eu amo meus pais, tá? Isso não é indireto. Só que eu percebi que na internet é muito comum a gente falar sobre o problema de pais narcisistas. E pais que, né, têm essa dificuldade gigante de admitir erros que acaba sendo comum porque por causa da autoridade que alguns aliás, por causa da autoridade que um pai e uma mãe têm sobre seu filho, eles acabam achando que independente do que acontecer eles estão certos. E isso não é verdade, né? Isso acaba até acontecendo por causa de uma má formação na igreja que as pessoas têm, que elas só conhecem o mandamento honrar pai e mãe, mas não conhecem o não irritar seus filhos, né? E esse tipo de coisa acaba gerando uma briga entre uma família, entre dentro de uma casa, e isso pode se escalar de um jeito horrível e a gente acaba em notícias no jornal sobre pais matando filhos ou filhos matando pais. E para impedir que esse tipo de coisa aconteça, é necessário a gente começar no pequeno. Começar evitando pequenas discussões para que não dê brechas para o inimigo entrar na sua vida. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Você pode ser um caso. E muitas pessoas têm essa questão dos pais que têm uma dificuldade imensa de aceitar que estão errados. Mas para isso, eu vou ir lá para Romanos 12:18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Estava conversando isso até esses dias com um amigo meu, quando eu já tinha tido a ideia de gravar esse vídeo, que é Cristo não ensinou para a gente amar o próximo e dependendo da resposta dele a gente continuar amando. Cristo nos ensinou a amar o próximo e ponto. Os apóstolos, após nas outras cartas que vão depois dos evangelhos, sempre enfatizaram que o amor tem que vir da gente. O ensinamento de Cristo é esse, que a gente deve se esforçar ao máximo para viver em paz com todas as pessoas. Não para a gente tentar viver em paz, mas para a gente se esforçar no que é possível para a gente viver em paz com todas as pessoas. Então, isso deve se aplicar principalmente à nossa própria família. O quão em paz a gente deve ver com a nossa própria família para conseguir espalhar e ser luz no mundo, espalhar esse amor no mundo tem que ser cultivado dentro da nossa própria casa. Então, por mais que seus pais tenham essa dificuldade, tenham essa facilidade em brigar, se esforce. Tenha misericórdia deles. Se esforce para estar em paz com ele a todo momento. A passagem que me fez ter ideia para começar esse vídeo foi Mateus 27, do versículo 12 ao 14. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador muito se admirava. Essa passagem é até um cumprimento da Escritura, né? Que fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas não é sobre isso que eu quero enfatizar agora. O fato é que Jesus... Olha, mas nossa, começou a chover, eu espero que não esteja dando para ouvir aí. Tem que falar mais alto. O fato é que Jesus se manteve calado em impaciência, mesmo ele tendo plena ciência de quem ele era, o Filho do Deus vivo, e a posição que ele estava, de que ele estava prestes a ser morto para salvar aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Como ele mesmo disse, Pai, tem misericórdia deles que eles não sabem o que fazem, enquanto ele estava sendo crucificado. Mesmo nessa situação, que ele sabia que ele estava certo, que ele sabia que toda a razão estava do lado dele, ele escolheu ficar calado. Ele não quis iniciar uma discussão. Ele sabia o que Deus queria e a vontade de Deus. E para ele ser certo na visão dos homens, ele podia começar a discussão. Ele podia provar que eles estavam errados, que não tinha culpa nele. Mas ele escolheu ser certo na visão de Deus. E ser certo na visão de Deus naquele momento era ficar calado. Era ficar calado e aceitar a missão que Deus entregou para ele. Mano, tá chovendo muito aqui fora, mano. Não vai dar pra... Pera aí. Começou a chover aqui em casa e lá fora onde eu tava gravando não tem mais como vocês me ouvir, então eu vou continuar o vídeo em pé aqui mesmo, que eu só tenho hoje pra gravar esse vídeo. E voltando onde eu tava falando, o importante dessa passagem é que a gente faça igual Jesus fez. Independente de você souber que você tá certo, que a gente sabe que muitas brigas entre famílias começam no problema de quem tá certo e quem tá errado, você sabe qual é a vontade de Deus. É você
amar o próximo e perdoar o próximo. Sabe que a vontade de Deus não é que você faça briga com seus pais, nem nada disso. É que você preserve a paz dentro da sua casa. Então, assim como Jesus sabia que, independente de quão certo ele estava, que não tinha culpa nenhuma nele, ele escolheu ficar calado para seguir a vontade de Deus. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que seguir o exemplo de Jesus e esperar a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Lá em Colossenses 3,13 vai estar escrito: suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também vocês. Tenha sempre o foco de que a vontade de Deus para sua vida é amar o próximo. E foque também que, além de amar o próximo, a vontade de Deus para sua vida é: honra teu pai e tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O que eu quero enfatizar aqui não é para você se deixar ser humilhado pela sua família, porque eu sei que tem pais que vão extrapolar a conta do que é ser horrível e um péssimo criador. Mas o fato é você lembrar que você não honra seus pais por mérito deles. Você não honra seus pais porque eles merecem. Você honra seus pais porque você ama Deus acima de todas as coisas. Porque você está disposto a morrer pela verdade que Cristo morreu para nos ensinar. Que um amor é maior que tudo. E que Cristo Jesus, ao lado de Deus Pai, vai nos trazer a justiça verdadeira. E essa é a passagem que eu quero passar com esse vídeo. Essa é a mensagem que eu quero passar com esse vídeo. E não é por mérito dos seus pais que você honra eles, mas porque essa é a vontade de Deus para sua vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Eu espero que ele não esteja muito ruim com o barulho da chuva. Obrigado por assistir até aqui. Beijão pra você. A paz do Senhor esteja convosco. Valeu.